E nossa resenha esportiva de hoje, eu recebo aqui a Mauri Aquino e o nosso João Pedro. JP, boa tarde, bem-vindos, prazer recebê-los aqui mais uma vez com a gente. Vamos falar Michele Ramalho, segundo mandato de Michele Ramalho, à frente da Federação Paraibana de Futebol. O que é que a gente pode esperar dela? Boa tarde, Serginho, boa tarde, João, boa tarde a todos que nos acompanham. Falou prazer, satisfação de estar aqui. Acho que é a quarta vez que a gente está aqui essa semana, né? Essa semana a gente carteirinha de sócio tá em dia, né? Tem gasto muito a imagem. Mas é sempre um prazer receber os amigos aqui. Mas enfim, é isso, né? Começou ontem, né? Nessa quinta-feira aí, 29 de setembro, o segundo mandato. Claro que a eleição foi lá no dia 6 de janeiro, se a memória não falha, de junho, agora no início de junho, a eleição, que na verdade foi só uma conclamação, né? De que Michele Ramalho pudesse estar à frente do futebol estadual por mais 4 anos. Eu acho que primeiro a gente precisa avaliar o que foi de bom no primeiro ano. E aí a gente pode destrinchar aqui muitas coisas boas, mas também muitas coisas que ainda deve muito. E o que tem aqui pela frente. Até porque nesse primeiro ano nós tivemos aí uma pandemia no meio do caminho, sim. Então isso atrapalha, querendo ou não, todas as situações, campeonato parado, tendo que remodelar. Mas, por exemplo, um ponto que é crucial agora, por exemplo, na segunda divisão. Michele acabou fugindo um pouco do bloqueio por parte do Ministério Público e jogou a segunda divisão lá para Sapé, que está ocorrendo tudo lá. Aí é um pouco de força de alguém que quer fazer a coisa acontecer, mas também falta um pouco mais de diálogo, um pouco mais de organização. Os estádios não são da federação, os estádios não são dos clubes, os principais estádios que são disputados aqui no futebol paraibano. Beleza, mas é preciso começar a se organizar. E deixar claro para o torcedor ficar em alerta, porque o nosso campeonato paraibano começa aí muito provavelmente em janeiro, mas nós temos uma Copa do Mundo, que provavelmente a Michele Ramalho, por ter toda uma abertura importante na CBF, deve estar no Catar como chefe de delegação, alguém participando ali. Então isso vai fazer com que também atrase algumas conversas, porque a gente sabe que a Michele é que toma a conta da situação e organiza. Então, é esperado que em novembro, no início de novembro, possa acontecer já esse arbitral para encerrar, para enfim a gente começar em janeiro. Se vai começar com o estádio, aí é uma outra coisa. Mas aí a gente pode pontuar aqui o que de fato realmente a Michele fez de bom. Daqui a pouco a gente fala dos estádios. O que tem de futuro aí para essa federação. Pois é, boa tarde, Serginho, boa tarde, Mauri, boa tarde para todo mundo que está em casa. É um momento importante para a gente avaliar o que ela fez e para a gente já começar a pensar no que é que a gente pode começar a cobrá-la para esse segundo mandato, né? Essa segunda parte de uma gestão que vai ser uma gestão longa. Tem que trazer de volta essa força do futebol paraibano. Eu acho que um ponto em que a federação tem que trabalhar muito é esse, porque a gente viu recentemente o São Paulo Cristal jogando uma Série D, o Souza jogando uma Série D e uma Copa do Nordeste, o Campinense com o Botafogo numa Série C. Então agora o Campinense já volta para a Série D, o 13 está em uma situação há muito tempo já difícil. A gente não pode ter só o Botafogo como um time forte representando a Paraíba. Eu acho que também entra muito do trabalho da federação nisso, né? Em ajudar a fortalecer esse ponto de forçar a barra para que tenha uma segunda divisão, de fato é um ponto para a gente elogiar. Porque se não tivesse tanto esforço, talvez não tivesse acontecendo. Sim. É lógico que esse esforço é necessário por conta de outro problema que ainda não foi resolvido, que é mais uma vez os nossos principais pontos para que aconteça o futebol estarem interditados ou sob júdice. Então, isso precisa ser resolvido logo, justamente para que aconteça essa evolução do nosso futebol, né? E acho que precisa ter um olhar importante junto dos clubes. Precisa chegar junto, valorizar aí os trabalhos que estão sendo feitos. A gente sabe que tem muita coisa para falar, de base, de muita coisa para evoluir. Mas a gente tem que ter um futebol forte para ter essa representatividade nacional. Não pode depender só do Botafogo numa Série C, brigando aí para chegar na Série B, que se chega, é um salto importantíssimo para o nosso futebol. E você botou algo muito importante, né, João? Porque a gente que vivia ali com o Botafogo, Campinense 13, o Souza, daqui a pouco aparece um São Paulo Cristal ali, já entrando numa Série D, buscando uma terceira divisão, o Souza que fez uma Copa do Nordeste, né? E Botafogo, Campinense, tudo bem. Ou seja, outros times já estão surgindo no nosso futebol, mas a gente não está conseguindo ser protagonista regionalmente falando, né? A gente não consegue colocar uma equipe numa Série B, né? Quiçá numa primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E vendo nossos vizinhos, isso está acontecendo, né? Você vê o Rio Grande do Norte, você vê o Estado da Alagoas, você vê Pernambuco, aí nem se fala. Então, como é que a federação pode chegar junto para impulsionar isso aí?
Acho que, se eu não me engano, a Federação de São Paulo, de São Paulo tinha uma força muito grande, né? Junto com os clubes. A Federação de São Paulo tem muita força, né? A Federação de São Paulo é a federação mais rica que existe no país e por ter também o maior Talvez campeonato. não seja um parâmetro, mas as atitudes com a Federação de São Paulo... Mas eu acho que é muito mais que isso, muito mais próximo do que isso. A atitude que fez a Federação Cearense, porque foi no início da era Michele Ramalho, que os meninos, os clubes do Ceará chegaram onde estão. Incontestáveis hoje, na né? primeira divisão então, hoje. assim, são times e são times que a gente olha agora quando começa aquela situação. Ceará e Fortaleza não estão naquele bloco de briga para o rebaixamento. O Ceará hoje está numa condição ainda desconfortável porque, enfim, aconteceram várias outras situações. Mas eu acho que é importante pensar no futebol profissional sem deixar de enxergar o futebol de base. Porque na geração do Michele, nós tivemos o Botafogo como vice-campeão da Copa Nordeste em 2019 contra o Fortaleza aqui no Estádio Almeidão. Na geração de Michele, nós tivemos times passando, o Botafogo inclusive passando pela primeira vez da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós tivemos o Pedro Lima entrando lá, nós tivemos outros times entrando lá. Mas acho que a grande preocupação é como é que a gente pode fortalecer, e aí não são só os clubes, é também a federação fortalecendo o campeonato em si, o Sub-17, o Sub-15, o Sub-19. Por quê? Hoje nós temos um leque... Dá para encher uma mão aqui, uma meia mão, digamos assim, de bons jogadores da Paraíba disputando campeonatos importantes. Nós temos o Hulk, nós temos o Matheus Cunha, nós temos o Tiquinho Soares, Arthur Cabral, nós temos o Arthur Cabral, nós temos o Aderlan Santos. Desses, apenas o Tiquinho Soares, João, se eu estiver falhando aqui, me diga, foi um jogador de base aqui do nosso futebol, que foi do CSP. Os demais, todos cresceram em outro lugar. O Hulk lá no Vitória, o Santos lá no Sul. Enfim, isso mostra que nós temos talento, nós temos como angariar talento, mas a gente não tem como mostrar, como montar ou como construir esse talento. E isso é muito preocupante, porque vai chegar um ponto em que a gente está aqui, catando. A gente conversou ontem com o presidente do Botafogo, e aí a primeira lista do Botafogo são 10 jogadores lá do interior de São Paulo, lá de fora. Você não consegue, até conversando com os dirigentes, não consegue enxergar bons nomes ou nomes que tragam um pouco mais de esperança para um bom futebol aqui na Paraíba. E isso realmente precisa começar a mudar, precisa encher, porque a base, jogadores nossos, é que nos dão 100% de retorno, né? Financeiro, visibilidade, etc, etc. Até hoje as transações de Tiquinho rendem para o CSP por ter sido o clube formador. Até para outros clubes pelos quais ele passou enquanto ainda atleta de base. Então, de fato, é importante e é todo um processo. Não vai ser Michele que vai resolver isso agora, mas tem que dar o pontapé. Acho que é nisso que a Mauri está tocando. Tem que começar a olhar para a base com mais atenção, porque uma venda importante muda o patamar de um time. E um jogador importante ajudando no campeonato também pode elevar o patamar do time. Então, é importante, de fato, que tenha essa visão carinhosa com a base e já com o nosso futebol na terceira divisão, na segunda divisão, para que os times possam se fortalecer aqui, porque a gente não vai chegar na Série A, como fizeram Ceará e Fortaleza, se antes passar pela Série B, se antes passar bem pela Série C. É todo um processo também que tem que ser feito e os times precisam estar fortalecidos para isso. Não adianta só contar com o Botafogo, que a gente torce muito, né, para que o Botafogo chegue na Série B, mas a gente também torce para que o Campinense volte para a Série C, que o 13, que é um time que tem uma torcida enorme aqui na Paraíba, volte também a figurar no cenário nacional. Para isso precisa dessa estruturação no começo, no trabalho aqui. Bom, falando de estruturação... Desculpa, Serginho, mais uma vez. Desculpa. O futebol feminino, como Michele, como mulher, por exemplo, o futebol feminino tem muito a comemorar. Mesmo um campeonato que é super reduzido, um campeonato que é, às vezes, 15 dias, 20 dias, mas nós temos o Botafogo na Série A2 do campeonato e o VF4 que chegou muito perto de conquistar essa vaga no primeiro ano de disputa e que tem um projeto, que tem um trabalho muito forte. Então, assim, até para o futebol feminino, acho que a gente conseguiria ter aí já 2 times, vai conseguir ter 2 times na Série A2. Para a Série A1 é muito mais complicado, porque a gente viu aí a final Corinthians e Palmeiras, com 40, ou Corinthians e Internacional com 40 mil pessoas no estádio. O patamar está muito alto. Então, mas já é o começo do processo. Mas a gente tem que começar a correr, porque senão eles vão ficar lá numa situação muito distante da gente e aí vai ser difícil pegar. Bom, falando em estrutura, vamos falar um pouco também dos estádios, né? Essa situação da segunda divisão está acontecendo lá no município de Sapé, na Toca do Papão, e eu estou vendo, setembro está acabando, já estamos em outubro, né? Ou seja, outubro, novembro, dezembro, são 3 meses,
temos problemas aí nos estádios, né? Do Amigão, do Almeidão, até com a possibilidade de termos Botafogo ano que vem jogando aqui no CT Tomás, no Estádio da Graça, mudando já um pouquinho esse cenário, né? Como é que vocês enxergam essa questão dos estádios? Essa possibilidade do Botafogo pintou a partir do momento que a Prefeitura Municipal de João Pessoa disse que vai fazer uma estruturação, uma reforma, para que esses estádios voltem a ter jogo profissional. Eu não acredito que o CT Ivan Tomás vai receber um jogo da primeira divisão, a não ser que, com todo respeito, ou dois times bem pequenos, o CSP, que a gente sabe que a torcida ainda é uma torcida família, ainda está em construção, contra um time desses aí que está subindo aí da segunda divisão. Fora isso, foge da minha ideia do que a gente acompanha o futebol paraibano. Até pela estrutura lá, né, Amaury? Até pela estrutura. Agora, no Estádio da Graça, cabe, pode comportar. Não sei se o Botafogo tem tanto interesse assim, porque já visto que avaliando aí a torcida do Botafogo nas últimas temporadas, nessa temporada principalmente, não sei se vai comportar mais na Graça, né? Acho que o Almeidão é o grande palco para a torcida, porque tá indo muito mais gente. A média deu uma subida significativa. Agora, aparecem sim como mais duas opções e de um outro cenário, né? Você sai do cenário do Estado, que toma conta de Almeidão, Amigão e as principais praças lá do sertão do Estado, com exceção do Souza, que é municipal, e passa para municipal. E aí são aquelas guerras, né? É bom para o torcedor, porque pelo menos todo mundo vai querer aparecer, vai estar todo mundo querendo fazer alguma coisa, né? E a gente espera que isso que seja feito realmente, até porque o tempo urge, né? Está muito pertinho. Mas eu não acredito que o CT Ivan Tomás receba algum jogo do Campeonato Paraibano, não. Eu concordo com a Amaury. Acho que se o CT Ivan Tomás for receber algum jogo, vai ser algum jogo de menor expressão. Um time que está subindo agora, contra um time com a torcida ainda em construção, como a Amaury falou. Acho que ainda não é o momento de receber um jogo de grande porte. E se a gente for avaliar, tanto o Tomazão quanto a Graça são estádios, de fato, de um nível abaixo do Almeidão, que a gente está acostumado aqui em João Pessoa. E por questões diferentes. A Graça já comporta um número maior de torcedores, mas tem um campo muito reduzido. Em alguns momentos tem até um ponto cego ali para a torcida. Você não consegue acompanhar todo o lance porque tem ali uma pilastra, enfim, a cabine da imprensa. Já o Tomazão não tem nem esse espaço para a imprensa, que quando é delimitado, pega muito pedaço ali para o que seria do torcedor. E só tem um lado de arquibancada, mas tem um campo grande, um campo maior. Só que ainda não comporta, de fato, um jogo de Botafogo, um jogo de 3, um jogo de Campinense. Não seria o caso. Acho que a Graça pode receber jogos, sim. Talvez no começo de campeonato, o Botafogo ainda encontrando o time, quando a torcida ainda não chegou junto, não embalou. E, sei lá, uns 2, 3 mil torcedores, acho que dá para colocar ali. E é bom o clima da Graça, é um clima mais intimista ali, tá bem perto do gramado. O jogador escuta tudo que tá acontecendo ali. Isso, né? Gritou ali, o cara escuta. E assim, né? Futebol é muito... O pessoal tem muito de mística, né? Tem muito de religião, muita fé, né? Ano que vem é 2023. Essas imagens que nós estamos vendo aí foi de 2013. Foi o ano do ressurgimento do Botafogo, foi o ano do título nacional. Foi o ano que o Botafogo... E começou na Graça. Né? Voltou a ganhar um campeonato paraibano. E tudo começou na Graça, né? Com goleada no Paraíba, acho que foi esse jogo aí, 5x0. Agora a torcida já vai fazer campanha. Não, a torcida já... no Estado da Graça. A torcida já está empolvorosa, né? Porque né? tem a mística de jogar lá no Estádio da Graça, fica aqui no bairro do Cruz das Armas, etc. Então, assim, pode ser um caminho também, mas nessa perspectiva e nessa ótica que o João fala, né? Não dá pra gente achar que vai voltar a ter aí um Botafogo e 3, um Botafogo Campinense. Uma fase decisiva. A própria torcida depois vai se incomodar, porque vai ver que não dá para ir todo mundo. Agora um Botafogo e Serra Branca, Botafogo e Sabugi, Botafogo e Confiança, com certeza acho que dá para jogar na Graça. Queimadense, que é líder. Queimadense. Pode esquecer Pere Lima também. Enfim, tem muitas opções. Mas acho que daria sim. E seria muito bom, né? Para voltar a Graça. É importante a Graça voltar a fazer parte do nosso cenário. Beleza, valeu, Amaury, valeu, João Pedro, obrigado pela participação mais uma vez. Bom fim de semana aí para vocês. Bom voto. E bom voto também, né? Correio Esporte termina por aqui, a gente se encontra segunda-feira. Boas eleições para você neste domingo. Bom voto e tchau. É isso.